Boa noite, meu nome é Marcos Amâncio, eu sou membro do grupo de pesquisa Trabalho, Tecnologia e Educação. Esse grupo é registrado na PRPPG da FJM e esse é o grupo que também está organizando essa, que é a primeira de uma série de sabatinas com os candidatos à reitoria da FJM. A gente agradece a presença de vocês aqui, né, nessa noite já fria, né, e a gente agradece também a presença do professor Marcelo, né, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, e a professora Cíntia, que é candidata a vice-reitora, né, muito obrigado, viu? Candidato, o senhor tem 1 minuto para se apresentar, né, apresentar a sua chapa, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos. Para mim é muito importante estar aqui hoje. Acho que a luz está. Deixa eu ver. Tá. Melhorou? Então tá melhor, hein? Tá. Então beleza. Como é que eu faço? Volto. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Marcelo Laia. Juntamente com a professora Cíntia, nós somos candidatos a reitor e vice-reitor na chapa UFJM Unida. Para nós é um prazer participar desta sabatina. E é um prazer melhor ainda, muito mais prazeroso de ser a primeira chapa. Então, para nós, isso é um momento que nós podemos aqui exercitar, talvez, um pouquinho das nossas propostas e também saber um pouquinho daquilo que a comunidade espera de nós, uma vez que nós não tivemos conhecimento de nenhuma das perguntas que serão feitas aqui hoje, nós, nem eu, nem a professora Cíntia, nós temos capacidade gerencial, tanto é que nós somos candidatos, mas nós não somos especialistas nem em orçamentos e nem em economia pública em si. A nossa chapa ela tem vontade de desenvolver um trabalho bastante voltado à comunidade e nós estamos à disposição para as perguntas. Obrigado, professor. Eu vou dar aqui continuidade, explicando mais ou menos como vai funcionar, mais ou menos não, como vai funcionar o espaço, da sabatina. Utilizaremos um data show para exibir cada pergunta com os respectivos gráficos, que serão consultados. Cada resposta terá o tempo de 6 minutos. 6 minutos apenas. Caso a resposta ocorra em menos tempo, o restante poderá ser utilizado conforme o candidato desejar. Não haverá comentários por parte de quem pergunta, e nem da plateia. Não haverá debate, não haverá comentários por parte de quem pergunta e nem da plateia. Não haverá debate sobre nenhuma hipótese. Trata-se de uma sabatina com questões específicas. Em havendo manifestação da plateia, essas não serão permitidas. Cada candidato receberá uma cópia das perguntas para o devido conhecimento antes da sabatina ter início. A sabatina será gravada e será colocada à disposição da chapa, bem como o TTE, que é o Grupo de Trabalho, Tecnologia e Educação, divulgará após a gravação de todas as sabatinas. Dessa forma, pedimos a anuência do candidato, da chapa, para a gravação. Bem, realizada essa introdução, daremos início à sabatina. A primeira questão, candidato, é com relação a gastos com o pessoal. Nós temos aqui o gráfico, que vocês podem acompanhar também. De acordo com o dados do Ministério do Planejamento, importante é o PJM, observamos que as receitas orçamentárias alcançaram o menor índice em 2018. Por outro lado, as pessoas Vou voltar com a pergunta, tá? A primeira questão é gastos com o pessoal. De acordo com os dados do Ministério do Planejamento, no tocante à FJM, observamos que as receitas orçamentárias alcançaram o menor índice em 2018. Por outro lado, as despesas com o pessoal aumentaram gradativamente, desde 2015. Em 2018, os gastos com o pessoal chegaram a 81,12% dos pagamentos realizados pela FJM.
Por conseguinte, os recursos para investimentos e custeio têm sido reduzidos drasticamente. Dessa forma, perguntamos, diante desse quadro, como o candidato pretende administrar a UFJM, dado o fato de que os recursos para custeio e investimentos representariam 18,88% do restante? Se nós observarmos, né, um gráfico um pouco mais ampliado, ou seja, de 2009 até 2018, a gente vai ver que o nosso orçamento geral da universidade, ele saiu da ordem de 100 milhões, né, ou seja, em 2009, o nosso orçamento geral foi de 91, um pouco mais de 91 milhões, para atingir em 2018 algo em torno de 278 milhões, ou seja, nós tivemos um acréscimo no nosso orçamento bastante considerável, tá? No entanto, de fato, né, como os gráficos aqui mostram, né, nesse mesmo período de 2009 até 2018, o nosso gasto com o pessoal ele saiu de em torno de 50 milhões para atingir um pouco mais de 200 milhões. Ou seja, do mesmo modo que o nosso orçamento cresceu, né, numa reta, aí, num ângulo de 45 graus, um pouco mais, o nosso gasto com pessoal e seguridade e encargos sociais também cresceu do mesmo modo. Isso não é um problema? Não, isso não é um problema. Isso é uma coisa até interessante e até boa, porque mostra que a UFJM está com um quadro de pessoal hoje, no seu auge, ou seja, tem um quadro bom de pessoal, tanto técnico administrativo quanto docente, e a tendência de agora para frente é que esse valor, ou seja, nós já atingimos um pouco mais aí da nossa quase capacidade de contratações de pessoal. Então agora para frente, o que vai acontecer com esse gasto? Ele tende a estabilizar com o gasto com pessoal. De fato, se nós observarmos de 2009 até 2011, o nosso gasto com investimento ele subiu também, né? Então a gente saiu em torno de menos de 50 milhões, né, para quase 100 milhões de reais de investimento. Depois, o investimento ele tende a cair e, de fato, em 2018 atingiu o menor nível que nós temos hoje em termos de investimento. Mas se nós observarmos, foi na época de 2012, 2013 que nós começamos a consolidar a infraestrutura do campus JK e no campus de Teófilo, né? Agora, nós temos ainda investimentos a serem feitos, mas são investimentos pontuais desses dois campos. A maior quantidade de investimentos que nós temos que fazer são nos campos de Unai, que está calamitoso. Quem for lá em Unai, ele tem vontade de chorar. Essa é a realidade deles. E o campus de Janaúba, que era mais calamitoso ainda, vamos dizer assim, né? Uma palavra, para usar essa palavra aí, não sei se existe, mas a calamidade era tão grande que eles não tinham mais para onde ir. Então agora eles estão num campus novo, lá em Janaúba, então eles estão muito melhores ali. Eu poderia dizer que em relação ao Unai, eles estão no paraíso. Mas em relação a nós, e Teófilo Otoni, ainda cabe muito investimento lá nesses dois campos, investimento básico, como parte de jardinagem, parte de esgoto, parte de coleta de água, de chuva, tá? Então tem uma série de investimentos a serem feitos lá. E de fato, se a gente tirar o investimento, né, se a gente observar as questões de custeios, né, as despesas correntes, etc., o nosso investimento também de 2009 até 2011, 2013, ele subiu e depois ele se estabilizou. E aí, respondendo a sua pergunta, Amâncio, como que nós vamos fazer para gerir uma universidade com pouco recurso? Eu gostaria de dizer para você o seguinte: fartura de recursos não é sinônimo de boa gestão, de bom investimento. Na verdade, você mostra quando você é bom quando você é bom gestor, quando a chapa sabe gerir, é quando ela sabe aplicar bom os recursos que ela tem naquela escassez. Ou seja, quando você tem poucos recursos e você consegue fazer uma boa gestão, você consegue sim executar grandes projetos com o pouco que você tem. Basta que você saiba atribuir o seu recurso estrategicamente, com lucidez, ouvindo a comunidade com transparência. Ou seja, você tem que mostrar para a comunidade, falar assim: olha, nós temos esses e esses recursos e eles podem ser aplicados aqui ou aqui ou aqui. Quais são as prioridades? Como que nós vamos definir essas prioridades? Mostrar para a população quais que nós podemos. O gestor ele não tem que simplesmente decidir de maneira discricionária. Ele tem, lógico, as suas prerrogativas, em momentos ele deve fazer o uso delas, que é a discricionalidade, mas o gestor ele tem que ouvir a comunidade e ver onde estão essas prioridades. Então, nossa chapa, o primeiro ponto para nós é a Pró-Reitoria de Planejamento, ela é o cerne da gestão, né? Nós temos uma crítica hoje, que seria o que a nossa Pró-Reitoria de Planejamento, talvez ela não planeja adequadamente a universidade, né? Isso não é uma questão de pessoas, isso é uma questão de ponto de vista da gestão, tá? Então, ou seja, não são as pessoas que estão na Pró-Reitoria de Planejamento que vão fazer o planejamento. Tem que ter um cunho, tem que ter uma vontade da gestão em si querer que a Pró-Reitoria se transforme numa Pró-Reitoria de fato que vai planejar a universidade no curto, médio e longo prazo.
principalmente no momento de crise, ou seja, como que nós vamos usar o recurso, quais são as nossas prioridades, como é que eu vou mostrar para aqui, para o campus JK, para as pessoas que estão aqui, que lá em Unai nós temos prioridades que podem ser tão básicas para nós, mas que para eles são essenciais, são importantíssimas. Então o gestor ele deve fazer esse contraponto. Nós somos uma universidade multicamp, né, e a Pró-Reitoria para nós ela é um cerne, né, nesse quesito. Né? Inclusive, a Pró-Reitoria de Planejamento ela deve ter uma interface muito grande com a PROAD, coisa que talvez não aconteça hoje com muitas pró-reitorias da universidade. Nós temos pró-reitorias hoje que são ilhas, né? Então nós queremos que as pró-reitorias elas tenham uma certa vamos dizer, um sombreamento entre elas, que elas conversem entre si, né? Que nós tenhamos algo nesse sentido, tá certo? Bom, ainda resta algum tempinho? Bom, é isso. Vamos passar para a segunda questão, candidato. As rubricas. A tabela sobre o executado, o empenhado, a LOA, o PLO e Lei Mais Crédito, segundo informações da Pró-Reitoria de Planejamento, apresenta lacunas. Como é possível explicar tais lacunas e como o candidato explica cada rubrica? Em outras palavras, o candidato conhece as especificidades do executado, do empenhado, da LOA, do PLO e de Lei Mais Créditos? Manso, isso é uma questão que ela ultrapassa o conhecimento geral do candidato. Tá? Por quê? Porque nós solicitamos à Proplan também uma série de tabelas, né? Por exemplo, o orçamento da LOA, UFV-JM 2012 a 2019, nós solicitamos isso do custeio do investimento, né? E salário com pessoal mais benefícios. Então nós temos valores que eles são, assim, a gente não consegue entender o que aconteceu com eles. A mesma questão quando a gente começa a fazer cortes nessas tabelas, porque nós também solicitamos recursos liberados, valores empenhados, né, geral, mais a descentralização. O que acontece na universidade? Nós temos um orçamento que veio pela LOA e nós temos recursos que são descentralizados. Por exemplo, na PFPG você tem o PROAP, que é um recurso que vem para a universidade, ele entra no orçamento, né, é contabilizado, mas ele é via descentralização. Nós temos os projetos, por exemplo, PINAIS, né, ele também é algo que é descentralizado, então, ou seja, são extras que podem aparecer. Outra questão que vem também são as emendas de parlamentares. Então, quando a gente fala em orçamento, não vem para nós escrito e fala assim, olha, aqui nesse valor tem 5 milhões que são de emendas parlamentares. Não existe isso, né? E mais interessante que você coloca são essas lacunas que às vezes a gente pega aqui, valores, né? Eu também tenho tabela, quero até te mostrar, olha, uma série de lacunas, você também pode conferir isso, que é o quê? Como que existe essas lacunas dentro do orçamento? A explicação que eu tive é que o sistema da Proplan, ele teve alterações no sistema de gerenciamento de de descentralização dentro da universidade. Então, ou seja, isso é entendível. Ou seja, se você tinha um sistema antes e esse sistema sofreu alterações, logicamente que a gente entende que de fato você tinha, por exemplo, a X a partir de 2016. Antes de 2016 você não tinha esse valor X para você atribuir nada. Então pode ser que haja lacunas nisso. Então a tabela que você mostrou, mais os dados que eu coletei, também existem lacunas, né? Existem valores que também nós fizemos corte, né? Nós solicitamos, por exemplo, despesas empenhadas com custeio e investimento por unidade acadêmica. Você quer saber qual é o custo por unidade acadêmica? Então, ou seja, qual unidade, como é que eu gasto? Passagens diárias, né, por unidade. Isso é importante porque nós, enquanto gestores, para nós planejarmos a universidade, nós temos que saber, quanto que cada unidade gasta com diárias, qual que é a demanda, porque você tem que planejar as diárias, não num corte raso, falar assim, eu te dou para a FACET 5 mil, para a FCBS 5 mil, para a FII 5 mil, não é assim, você tem que saber como que vem ocorrendo esses gastos, e como que você vai planejar para você atribuir valores a cada uma dessas unidades que seja adequado com as necessidades dela e que não sufoque, ou seja, que não restrinja, que não afogue o recurso para outra unidade. Tá? Mas, de fato, eu não saberia te responder a pergunta direta que me fizestes,
como é possível explicar tais lacunas, né? Ou seja, pode ser que não tenha havido alguma atribuição de recurso, né, para aquela unidade, mas as tabelas que eu recebi, inclusive eu agendei com a Proplan para que eles me expliquem o que aconteceu nesse dado. Inclusive em 2012, 2014, nós tivemos um problema que nós tivemos que devolver muito recurso. Então, o que aconteceu naquela época lá, em 2014, 2015, né? Houve um problema de ordem de pregão, ou seja, não se conseguiu fazer o pregão, teve que devolver o recurso. Eu, enquanto gestor, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer na universidade é a devolução de recursos, ou seja, você foi extremamente difícil de você conseguir o recurso e depois você tem que devolver. Então, isso não pode acontecer. Candidato, ainda resta 2 minutos, se o senhor quiser acrescentar, tá, tudo bem. Então a gente vai passar para a terceira questão, candidato, que é a decisão orçamentária. É a seguinte: podemos observar no gráfico apresentado 3 itens relacionados: receitas orçamentárias, despesas previstas e pagamentos realizados. Dados obtidos por meio do portal da transparência, do que compete aos dados da UFRJM. Pergunta: inicialmente, quem decide as receitas orçamentárias? A universidade? O Ministério da Educação? O Ministério do Planejamento? O Congresso Nacional? Quantas despesas previstas é a UFRJM quem determina em função de seus planejamentos ou é um conteúdo impositivo, calculado a partir de que parâmetros? Em 2018, os pagamentos realizados foram maiores, em volume, do que a despesa prevista e as receitas orçamentárias. Nesse aspecto, quem decide pelo aditivo para honrar os pagamentos realizados? Olha, Márcio, aqui nós temos umas questões que são bastante técnicas, né, mas que inclusive sofreram mudanças recentemente, né? Nós estamos passando dentro da universidade por um sistema agora que você faz o planejamento um ano antes para aquilo que você vai gastar no ano seguinte. Tá? Então a gente tem que fazer no início do ano esse tipo de planejamento. Então são um tipo de receita de custo zero. Então quando você faz o planejamento, você envia para o Ministério, para o governo, quanto que a universidade fez de orçamento para aquele período, ou seja, ela tem um orçamento a ser executado. Depois, o governo ele pode, por si só, executar aquele orçamento, ou seja, ele incluir aquele orçamento enviado pela universidade no seu próprio orçamento, ou seja, no orçamento executivo, ou ele pode realizar algum tipo de cortes nisso. E quando esse orçamento chega no Congresso Nacional, ele pode sofrer outros tipos de corte ou outros tipos de acréscimos. Então, ou seja, o orçamento da universidade, né, até onde nós temos conhecimento, ele não é um orçamento que é fixo, que é determinado pela universidade, nem que ele é tão impositivo assim. Ele acaba sendo impositivo depois de aprovado. Ou seja, o Congresso aprovou para a universidade um orçamento de X, né, sei lá, 200, 300, 400, vamos pôr aqui R$1 milhão. Quando chega no Executivo, né, e a gente tem acompanhado isso eu posso dizer que acontece desde o governo Lula, FHC, todo mundo fazia isso, o que eles faziam? O orçamento foi aprovado e eles, logo no início do governo deles, eles sempre contingenciaram uma parcela desse recurso. Então eles podem contingenciar 10%, 50%. Nós tivemos agora, quando a Dilma entrou no segundo mandato, ela contingenciou em torno de 10% do recurso de custeio e quase 50% ou pouco mais por cento de recursos de investimento, salvo engano. Então, ou seja, o orçamento da universidade ele é muito variável, né? E logicamente que nós temos algumas receitas que elas são impositivas, né? Por exemplo, gastos com assistência estudantil, né? Vem um valor que ele é impositivo. Então nós temos todo tipo vamos dizer, eu poderia dizer para você que nós temos todos os tipos de orçamentos dentro da universidade. Temos aqueles que por exemplo, pode ser de livre gasto, né, de livre uso da discricionária da gestão, né, a questão o resto a pagar. Né, às vezes nós temos valores que a LOA apresentou um valor, depois teve um valor que foi liberado, o orçamento liberado é um outro valor, e aí você tem as despesas que foram empenhadas, que é um outro valor, que pode ser menor ou pode ser maior. Ou seja, o que foi empenhado, aquele que foi realmente utilizado. Então aquele pode ser maior, ou seja, por que pode ser maior? Porque ele pode ter utilizado uma outra fonte de recurso para pagar determinadas despesas e aquele valor fica maior do que de fato o orçamento que foi liberado. Então, ou seja,
A questão orçamentária, nós temos também a questão do orçamento que vem via, vamos dizer assim, deputados, vem emendas de deputados, que também pode ter outro tipo de uso. Então, a questão de quem libera, quem faz os pagamentos na universidade, você tem que ver muito qual é o recurso. Por exemplo, recurso de bolsas, de pós-graduação. Vem o recurso, você tem que pagar a bolsa de pós-graduação. Você não pode retirar aquele recurso para fazer outro tipo de pagamento. No entanto, bolsa de pós-graduação da UFPJM, ou seja, com recurso da UFPJM, o gestor ele tem a oportunidade de escolher se ele faz o pagamento da bolsa em dia ou se ele usa aquele dinheiro talvez para uma outra despesa corrente que é emergencial. Por exemplo, telefone, luz, vai cortar a luz. O gestor ele tem que ter essa habilidade, também tem que ter essa discricionalidade. Imagine você cortar a luz de toda a universidade. Então, tem algumas coisas que a gente tem que entender que o gestor ele tem que ter essa flexibilidade de fazer essas escolhas em algum momento. Mas tem outras que ele não tem como fazer a escolha. Tá? Então, são questões orçamentárias. Nós temos, logicamente, na gestão, nenhum gestor, nenhum reitor entende de todas as áreas. Né? Os reitores, os bons líderes são aqueles que conseguem escolher as suas boas equipes, né? Porque quem faz o bom líder é a boa equipe. Então, ou seja, nós vamos escolher pessoas técnicas, pessoas que são de fato conhecedoras das áreas. Nós não temos nenhum intuito de escolher pessoas por afinidade política, por afinidade de conhecimento, né? Afinidade, assim, nós vamos ter que dividir pessoas, cada um de um lugar. Não, nós queremos pessoas que são capacitadas e conheçam. Então, muito provavelmente, quem for ocupar a Pró-Reitoria de Planejamento, ela tem um conhecimento muito mais apurado do que eu, de orçamento e planejamento, e tanto é que ela vai ocupar um nicho que é específico da área dela. E aí ela vai fazer todo o levantamento, vai dar todos os subsídios para que nós, em conjunto, reitor, vice-reitora e todos os outros pró-reitores, e mais, quando for o caso, a comunidade, possamos decidir onde aplicar e como aplicar os recursos. Professor, vamos passar para a quarta questão, né? Custeios, contratos e prioridades. Vamos lá. De acordo com os dados para 2018, contidos no portal da transparência, referentes ao custeio, os serviços corresponderam a 71,72% do total. Também, de acordo com os serviços contratados, a licitação teve o maior número de concorrentes. Os bens patrimoniais representaram 17%. A aquisição de materiais representou 3%. As obras, 1%. E outros somaram 7% do total dos contratados em 2018. Do total de custeios, fica claro que os serviços cobrem a maior parte desses gastos. Fica claro também que no campo dos serviços, os recursos pagos destinam-se aos salários dos empregados. Obras e bens patrimoniais somados representam 18%. Os serviços de limpeza corresponderam a 2,12% do total dos pagamentos realizados em 2018. A pergunta é a seguinte: de que forma o candidato pretende governar a UFJM, considerando que no âmbito dos custeios, sobre os contratos realizados, os serviços de limpeza representam a maior fatia dos custeios com serviços? Como será possível manter a UFJM em suas prioridades nesse contexto? Alonso, eu entendo a universidade como um fator de desenvolvimento social local onde ela está instalada. Eu acho que a universidade, isso eu já falei no Conselho Universitário, lá em 2011, 2012, quando veio um monte de prefeitos, né, lá no Conselho Universitário, não lembro se a Tanásio era do Conselho naquela época, né, Tanásio? Você pode se recordar disso, que vieram os prefeitos querendo o quê? Que a universidade instalasse campos, né, nos locais que ainda não tinha. Então a gente ainda não tinha a Janaúba e Imaí. E eu fiz uma fala lá, mas que era a seguinte, que a universidade ela é um elo, ela é um ente de desenvolvimento local. Tá? Então, quando você traz esses dados aqui para mim, fala que a universidade tem um custo com a limpeza, tem um custo com serviços, eu vou ser sincero com você, eu fico feliz com isso. Sabe por quê? Porque a pessoa que está utilizando desse emprego, a pessoa que está trabalhando ali, é uma pessoa de baixa renda, que mora no local, que talvez não tinha para onde ir, que não tinha um serviço e que ele conseguiu esse serviço local. Então, às vezes, a gente vê pessoas que ela não tem, aqui na região mesmo, às vezes, o que você faz? Ou você trabalha
com a parte de turismo, ou você faz garimpo, né? Ou eu tenho pequenos artesanatos, alguma coisa desse sentido. Então, o que nós vemos, o que eu vejo hoje? Quando a universidade fala assim, não, a universidade tem um gasto muito grande com serviço, tudo bem, vamos diminuir o gasto com serviço, vamos otimizar isso. E o impacto social disso? Né? Nós também temos que medir, no plano econômico, não só as questões econômicas, nós temos um valor social que ele, às vezes, ele não é agregado a essas porcentagens. Tá? Então, eu olho para isso e eu falo de cadeirinha porque eu sou filho de boia fria, né? Eu cresci na roça trabalhando como boia fria, a partir dos 12 anos eu trabalhava na roça com enxada, etc. Depois eu fui morar na cidade, né? Morando na cidade, eu fui para um colégio interno estudar, fiz o primeiro e terceiro ano colegial em agropecuária, e depois voltei a trabalhar novamente 3 anos depois que eu fui fazer faculdade. Então, ou seja, que quando entrei na faculdade eu consegui assistência estudantil, eu consegui bolsa de alimentação gratuita e alojamento gratuito. Então, ou seja, carência mesmo. Então eu sei exatamente o que é isso. Você falar assim, tem as pessoas da limpeza, né, que ganham um salário mínimo um pouco mais. Então isso é importante para a região. E, né, quando a gente fala, não, nós vamos cortar a limpeza, diminuir pela metade. Tudo bem, a gente diminui um gasto na universidade, a gente vai otimizar esse gasto. E o custo social disso? Tá? Então a gente tem que olhar para a cara das pessoas e saber assim, olha, nós somos universidade, viemos de longe para cá, porque eu não sou daqui, a maioria dos professores são de fora, a maioria dos técnicos concursados são de fora, mas nós temos que observar isso. Agora, você tem razão quando fala, nós temos um custo alto, é possível otimizar esse custo sem causar um impacto social na dispensa de servidores? Se for possível, nós podemos fazer isso. Agora nós temos que fazer um estudo e não é simplesmente olhar o valor, a porcentagem nua e crua. Nós temos que saber qual é esse impacto dentro da universidade, esse impacto para a comunidade. Tá? De nada adianta eu desempregar uma pessoa e depois essa pessoa talvez ficar à marginalidade da sociedade. A quinta questão, candidato. Significado dos termos técnicos. No relatório de gestão do exercício de 2017, dado que o relatório de 2018 ainda não foi publicado, segundo a pesquisa realizada no portal da FJM, figura o quadro 41, despesas, por modalidade de contratação, entre as páginas 114 e 115. Esse quadro apresenta 5 modalidades de contratação, a saber, modalidade de licitação, contratações diretas, regime de execução especial, pagamento de pessoal, total das despesas acima. No item contratações diretas, 2 subitens, dispensa, e uma palavra difícil aqui, inexigibilidade. Pergunta, de que forma é possível explicar a pessoas leigas o que significa cada subitem? Dispensa e inexigibilidade. Qual a diferença entre despesa executada e despesa paga? Os dois primeiros, nós temos algumas modalidades de licitação. Tá? Então a gente fala assim, eu tenho licitação e depois não tem licitação. Mas, na verdade, tudo é licitação. Só que você pode ter licitação do tipo pregão, né, que você faz, monta um processo, abre um edital, as empresas, elas entram nesse edital e aí elas dão menor lance, etc. Aí você tem o pregão. Você tem outro tipo de licitação, que é a licitação que é uma carta convite, é uma contratação direta. Então você pode fazer, se você faz a licitação, por exemplo, o pregão, e ele dá deserto, o que é dar deserto? É ninguém interessar. Por exemplo, eu quero licitar uma caneta só. Pode ser que nenhuma empresa queira me vender uma caneta. Então eu não consigo fazer uma licitação da maneira geral, que é o pregão. Então eu posso fazer, por exemplo, uma contratação, posso fazer uma dispensa, uma carta convite, falar assim, olha, amor, se você tem uma empresa que fornece canetas, eu estou aqui te enviando uma carta para que você me forneça uma caneta. Então, isso é possível na legislação você ter esse tipo de licitação em si. O outro tipo de licitação é a dispensa de licitação. Então, você tem um tipo que você pode dispensar a licitação porque ela não se faz necessária dentro de alguns princípios. A inexigibilidade de licitação significa o seguinte, vamos supor que só você fabrica essa caneta. Tá? Só o Amante fabrica isso. Eu preciso comprar essa caneta.
Eu preciso fazer uma licitação? Não, porque não tem nenhuma outra pessoa que vai me vender. Então a licitação ela é inexequível, não tem como eu executar uma licitação desse caso. Então essa seria uma maneira talvez a mais didática que eu poderia explicar, né, de como que vai ocorrer o caso quando a licitação ela não ocorre. Por exemplo, no meu caso acontece muito isso. Eu tenho produtos, né, que eu compro para desenvolver minhas pesquisas, que, por exemplo, só uma empresa fabrica. Eu tenho uma determinada enzima que só aquela empresa fabrica. Então, a licitação ela não tem como correr a licitação, porque não tem outro. Né? Então, pode ser que você tenha as duas modalidades de dispensa de licitação e outra que ela não é inelegível. Então, são os dois casos dos dois subitens. A despesa executada, a despesa paga, né? Aí eu vou ficar te devendo esclarecer de ponto, falar assim, olha, qual que é a diferença entre as duas? Ou seja, a despesa executada foi o que, uma maneira talvez geral do entendimento meu, foi aquele que foi executado. Tanto é que nas tabelas que eu peguei lá da Proplan, eu só recebi despesas empenhadas, né? Ou seja, aquilo que foi empenhado. Eles não me mandaram nenhum dado sobre despesa separado, com corte sobre despesa que foi executada e nem sobre despesa que foi paga. Então, esses são os meus entendimentos nessa pergunta, na quinta pergunta. A sexta questão, candidato, execução orçamentária e seus itens. A tabela e o gráfico, em sequência, obtidos por meio do portal da transparência, mostram 6 itens relativos à execução orçamentária: despesas previstas, despesas executadas, valor empenhado, valor liquidado, valor pago e restos a pagar. Os termos parecem confundir-se. A pergunta é a seguinte: como o candidato explicaria a característica de cada item, suas distinções, relações e semelhanças, se existem elas? Né? Olha, mas o único aqui que eu vou te garantir é o resto a pagar. Tá? Ou seja, esse resto a pagar é o que ficou sem ser pago, né? Então esse aqui sobrou. O valor empenhado é quando você tem o recurso, por exemplo, eu vou contratar uma obra. Então eu vou fazer a obra, licitou, tudo mais, então você empenha o recurso, está empenhado. Conforme a obra vai ocorrendo, você tem uma maneira que você vai medindo, por exemplo, construiu 10 metros quadrados, a obra tem 1.000, então você paga por aqueles 10 metros quadrados, e você retira desse dinheiro que foi empenhado. Então esse é o valor que você vai sendo pago ao longo do processo, correto? Agora, quando a obra termina, aquele valor que foi empenhado ele deve zerar. Né? Ou seja, você pagou toda a obra. Agora, vamos supor que houve um problema no meio do caminho, que nós tivemos muitos deles aqui. Nós temos recursos que foram empenhados, a obra parou no meio do caminho e o recurso continua empenhado. Correto? Ou seja, você não conseguiu usar o recurso para terminar a obra porque deu algum problema. Aí, por exemplo, nós temos um caso que a empresa que era construtora faliu. Então, ou seja, o recurso está empenhado e ela não conseguiu concluir. Então, esses dois casos, que são o resto a pagar e o valor empenhado, eu saberia, talvez, né, te dar uma luz nessas duas questões. Os demais valores, logicamente, que eu teria que ter o auxílio de um contador, de uma pessoa da área de planejamento para me esclarecer. E aí, uma vez esclarecido, logicamente, não teria nenhuma dificuldade de analisar a tabela. Sétima questão, candidato. Trabalhadores terceirizados. Há diversas funções e atividades que são realizadas por trabalhadores terceirizados na UFJM. Muitos desses trabalhadores estão há anos em suas funções e atividades administrativas. Dado o fato de que os recursos para custeio e financiamento têm sido drasticamente reduzidos, perguntamos: como esses trabalhadores continuam terceirizados por tanto tempo? Em outras palavras, as empresas ou a empresa que contrata esses trabalhadores tem seus contratos renovados? De que forma? Há concorrência para a contratação de empresa para esse fim ou esses trabalhadores têm contrato direto com a FJM? Amancio, essa pergunta tem que ser dirigida ao atual reitor. Tá? É ele que está na reitoria há um bom tempo, né? Vão fazer 4 anos já, e ele sempre participou da administração. Né? Se a gente pensar aqui, o atual reitor ele foi assessor especial do professor Pedro Ângelo lá atrás, né? E sempre esteve na administração. Então eu ainda não cheguei lá,
né? Com certeza nós vamos chegar, eu e a professora Cíntia, mas esse tipo de pergunta tem que ser feita a eles que estão na direção. Eu não tive esse tipo de informação, então eu não sei te responder. Obrigado, candidato. Oitava questão. Transparência. Uma pessoa que queira compreender as finanças da UFJM, seu orçamento, os orçamentos dos órgãos internos, como pró-reitorias, ao consultar o portal da nossa instituição, encontra poucas informações. A pergunta é a seguinte: de que forma o candidato planeja fortalecer os mecanismos de comunicação para que as informações sejam realmente transparentes para as pessoas comuns, que, em última instância, são cidadãos que têm o direito às informações? Aqui eu quero resgatar um tempo que eu passei na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Então, quem se lembra, eu fui diretor de pós-graduação no início da atual gestão. Fui convidado e, como eu não tinha trabalhado em nenhuma das campanhas, não tinha feito campanha para ninguém, eu imaginei que o meu convite tinha sido feito por competência e não por afinidades políticas, e nem de parentesco, e nem de conhecimento. E eu enfrentei o desafio. A primeira coisa, quando cheguei lá, foi propor ao pró-reitor que nós alterássemos o portal da PRBG, no site da PRBG, e que nós colocássemos no portal da PRBG todo o planejamento da universidade, da pró-reitoria. Ou seja, em 2 meses que nós estávamos lá, nós alteramos o portal. O portal da PRBG hoje era um portal muito mais simples de analisar, de navegar nele. Nós colocamos todas as informações do portal de bolsas, mês a mês, colocamos todas as informações de recursos financeiros na PRBG. A distribuição dos recursos da PRBG, eles eram feitos lá no CTPG. Nós levamos isso porque antes não era feito no CTPG, então chegava com o recurso lá, já pronto, uma tabela, falava, você recebe tanto, você recebe tanto. Não, eu e o professor Reinaldo, a gente levava o recurso lá e os coordenadores discutiam, vai tanto para um, vai dividir, vai ser igual, vai ser passar a régua igual para todo mundo? Sim, então é decidido lá no conselho. A pró-reitoria passou a ser o quê? Uma pró-reitoria executiva, e não que ficava determinando, ou seja, a transparência, ela está nessas ações. A transparência, às vezes, ela não é só mostrar para o público externo como é a transparência, é você mostrar internamente também como é que são feitas as decisões. Eu acredito que a pró-reitoria tem continuado a fazer esse tipo de transparência, inclusive inovou, eu não sei qual foi a ideia de quem, né? A Tereza também pode até me dizer que eles colocaram na porta da pró-reitoria lá um painel, onde coloca lá o número de bolsas de doutorado, o número de bolsas de doutorado, o número de bolsistas de mestrado, doutorado, né, Tereza? Está aqui a Tereza presente, que trabalha com a pró-reitoria hoje, então, ou seja, é uma coisa que, se é feito e é bem feito, você tem que dar os créditos. Agora, quando não é feito, você tem que falar também. E como mostrar para o leigo o que está acontecendo em termos de transparência? Dentro da nossa proposta do planejamento, a primeira coisa é que todas as pró-reitorias sejam transparentes. Não só a pró-reitoria de planejamento. Por exemplo, a pró-reitoria de assistência estudantil. Quanto é que recebe de assistência estudantil? Você, enquanto estudante, você sabe? Quanto é que é distribuído para a bolsa? Quanto é que é distribuído para a bolsa de integração, para a bolsa assistência, manutenção? Né? Quantas bolsas tem? Quantos alunos recebem bolsa na universidade? Você sabia que o nível de carência da universidade, de vulnerabilidade socioeconômica é 1,5 salário mínimo per capita? Tudo bem. Sabe quanto que a nossa universidade ela consegue atingir? Até meio salário mínimo per capita. Ou seja, nós temos uma parcela de meio até 1,5 que não é atingido por nenhum tipo de assistência estudantil da universidade. Então, ou seja, nós temos uma parcela muito grande. Agora, isso está na página da universidade? Não, nós conseguimos isso na professora Cintia indo lá e conversando com o pró-reitor, que teve muita boa vontade assim, eu agradeço muito o professor Gripe, nos atendeu muito bem, ele e o diretor da PROASSE, nós fomos muito bem atendidos, ele nos explicou tudo, mas isso deveria estar na página. Agora, de que maneira para o leigo saber? Da maneira que eu te mostrei aqui, ó. Quando eu te mostro um gráfico desse, é diferente de você me mostrar uma tabela. Tá? Você põe um monte de tabelas lá. Quem é que vai conseguir interpretar as tabelas? Eu aqui recebi da ProPlan uma série de tabelas que eu pedi lá de corte disso, gasto com diárias, gasto por unidade, quanto cada unidade gasta, né? Então, ou seja, agora,
se você coloca num gráfico, ele fica muito mais fácil de ser entendido. Não que as tabelas não devam ser mostradas. Sim, né, o painel que a PRPPG fez lá, fantástico. Você já vê o número. Não tem como você ficar procurando nada. Né? Então, assim, a maneira de você mostrar para a comunidade, para o leigo, é você colocar da maneira mais acessível. A maneira mais acessível que eu acho, que eu entendo, é você fazer pôr a tabela, lógico, mas você põe a forma gráfica. Tanto é que os jornais de informação, eles mostram o quê? Tabela ou gráfico? Né? Toda vez que a gente pega um jornal, ele mostra para nós o gráfico. Inclusive, hoje tem uns esqueminhas no portal que a gente vê os gráficos, que eles são, inclusive, você passa o mouse, né? Ele muda, você puxa para cá, você vê os nomes, tudo das informações. Então, isso nós temos que implementar aqui também. Nós temos um portal que é arcaico. Uma das coisas que nós vamos fazer em 30 dias, 60 dias, é mudar o portal. Nós temos que colocar um portal que seja muito mais atual, que seja interativo, né? Que possa, de fato, levar a informação para o público externo, que muitas vezes a gente pensa assim, só no público interno. Não, a gente tem que dar valor muito grande ao público externo também, que são o quê? Um produto. A comunidade já tem que sentir o quê? Ela tem que se pertencer à universidade. Né? Normalmente a gente se isola da comunidade local. Né? A gente fala assim, qual que é a nossa interação com a prefeitura? Né? Ou seja, qual que é o orçamento? Às vezes a cidade não sabe qual é o orçamento da universidade, não sabe onde é que é aplicado. E muitas das vezes o orçamento da universidade, grande parte dos nossos recursos, também é voltado para a população. Então nós temos que colocar no nosso portal e falar assim, do nosso recurso foram feitos tantos atendimentos. Hoje eu fui visitar, por exemplo, a fisioterapia, hoje mesmo, né? Ontem nós estivemos na fisioterapia e eu vi um projeto lá muito legal. Qual é o projeto? Tem umas pessoas que têm um sistema já teve assim, um problema neurológico muito grande e eles ficam lá fazendo um artesanato, etc. São pessoas já mais de idade, etc. Então, ou seja, isso tem que ter um custo e esse custo deveria estar no portal e mostrar. Então, a transparência ela é fundamental e ela é uma coisa interessante do ponto de vista gráfico. Tá? Obrigado, professor. Vamos para a nona questão. Plano Nacional de Assistência Estudantil, PNAES. Segundo informações da UFJM, é por meio do PNAES que a moradia estudantil recebe recursos para mantê-la. Ao consultar o portal do Ministério da Educação, o TTLU não encontrou informação atualizada acerca de recursos destinados a essa natureza, a não ser dois comunicados de 29 de dezembro de 2010 e de 22 de agosto de 2015, que não versam sobre o assunto em questão. A pergunta é a seguinte: o candidato tem informações acerca dos recursos destinados à moradia estudantil? Qual o montante e qual a sua real origem? Diante da realidade orçamentária da UFJM, qual a proposta do candidato para finalizar as obras da moradia, recursos e planejamento, bem como para o restaurante universitário? Olha, eu fui bolsista, né? Eu acabei dizendo aqui agora há pouco numa das perguntas que eu fui bolsista de alojamento lá em Viçosa e fui bolsista de alimentação. Ou seja, se eu não tivesse recebido alimentação gratuita e alojamento, eu não estaria aqui hoje. Né? Eu sou de uma família de 7 irmãos, eu sou o único que fiz um curso superior. A grande maioria dos meus irmãos são pedreiros, são caminhoneiros, ou são trabalhadores na zona rural, etc. Então, a assistência estudantil, ela para mim, assim, é fundamental dentro da universidade. E principalmente aqui na nossa universidade, dado os dados que eu já acabei de passar, ou seja, dentre as demandas que nós temos, que vai de 1,5 salário per capita, né, nós conseguimos atingir até meio salário per capita, meio salário mínimo per capita só. Então, nós temos uma parcela muito grande de discentes que são desassistidos. E quando o discente vai embora, nós temos dois problemas. Nós temos um problema que é a evasão, que impacta no nosso orçamento, né? Ou seja, no orçamento da universidade, então nós temos uma quantidade menor de alunos. E nós temos um outro impacto que é enorme, que é muito maior de qualquer outro valor orçamentário, que é o impacto social. Nós deixamos de formar um cidadão. Tá? Então, ou seja, o aluno foi embora, nós não vamos formar esse aluno, então como que nós vamos manter ele aqui? Então, esse ponto de vista, eu trago comigo de toda a minha vida, né, dos percalços que eu tive, foi um aprendizado muito grande que não me deixa fugir de dizer que a assistência estudantil dentro da universidade, ela é um direito do aluno, ela é um direito do discente, e é um dever da universidade prover esse direito a ele, que é um direito, inclusive, constitucional. Inclusive, se nós pegarmos o decreto que regula, a normativa que regula o PNAES, nós vamos ver que assistência estudantil não é só moradia, não é só alimentação, não.
Assistência estudantil inclui lazer, cultura, atendimento psicossocial, pedagógico, né, a parte de esporte. Então nós temos uma série de itens, inclusive que está aqui na minha apresentação. Eu posso até buscar aqui rapidinho, né? Entendeu? Se nós observarmos aqui a questão da parte de assistência estudantil, nós vamos ver aqui que o decreto, né, 7.234 de 2010, ele diz o seguinte, que assistência estudantil é moradia, lazer, esporte, cultura, saúde, pedagógico, apoio financeiro, social, psicológico, restaurante universitário e integração estudantil. Então tudo isso é assistência estudantil. Com relação localmente, o que nós podemos fazer? Nós podemos ter uma questão que tem que ser estudada, é o restaurante universitário. Eu acho caríssimo você ter um estudante carente pagando R$8 um prato de comida no restaurante. Outro dia, eu fui lá na FCBS fazer uma visita e eu vi uma fila de estudantes para esquentar uma marmita que trouxe de casa num único micro-ondas, né? E depois que eles esquentavam a marmita, eles sentavam nas escadas da FCBS. Isso é um absurdo. Entendeu? Eu nunca passei por isso, e eu era carente. Lá em Viçosa nós tínhamos lá o RU, nós tínhamos uns quiosquezinhos para você sentar, pra você bater papo, nós tínhamos lá no DCE Piscina, uma própria DCE que tinha um espaço lá, você está entendendo? Então isso é desumano. Então, inclusive, eu vou falar uma coisa aqui que eu não deveria falar. Eu tenho certeza que as pistas para andar de bicicleta, as questões aí, o espaço, eles são ótimos, excelentes. A gente tem que estimular a mobilidade, mas quando eu olho lá na FCBS, ou não sei aqui se acontece, a pessoa sentada na escada para fazer uma alimentação, eu penso assim, poxa, o dinheiro foi gasto com isso, eu, Marcelo, gastaria construindo os quiosques, colocando mais um micro-ondas, com banheiros, com lavatório para lavar a mão, você está entendendo? Então, essa foi a minha vida e com certeza, se for gestor, será. Tá? Inclusive, eu marquei, pedi para o menino agendar comigo lá embaixo, na moradia estudantil amanhã. O menino que é representante no Consul, esqueci o nome dele, é Alan. Alisson, falei com ele. Alisson, exatamente. Falei, ó, agenda, eu quero ir lá. Tem uma comissão de morador, por exemplo? Não tem, professor, tem lá, mas não é oficial. Falei, não, se for lá, nós vamos instituir. Eu era membro da comissão de moradores de alojamento lá em Viçosa. Nós tínhamos reuniões lá na PROAS todo mês para levar nossas pautas, discutir, não só o alojamento, mas discutir também a alimentação. Agora, a minha visão com relação à alimentação não é construir o prédio. Tá? O RU, o espaço físico, ele pode ser aqui, por exemplo, ou qualquer lugar que tenha a condição de ser produzir alimentos, né, limpos, né, isentos de sujeira, né, com asepsia. Agora, o prédio, ele não é o objetivo. O objetivo é dar ao estudante carente a possibilidade de ter um prato de comida decente por um preço acessível. Então, ao invés, por exemplo, você fala assim, Marcelo, qual que é a sua prioridade? Construir o prédio? Não, minha prioridade é baixar o preço lá para o estudante carente. Eu estou frisando, para o estudante carente. E quem entende o que eu estou dizendo sabe exatamente o que eu estou falando. Porque eu fui carente e eu sei a impossibilidade que nós temos hoje de você prover alimentação a um preço mínimo para toda a comunidade. Isso é impossível. Então, eu também não vou aqui fazer demagogia e falar assim, não, vai ser um preço mínimo para todo mundo. Não, é um preço adequado para o carente. Isso é possível fazer. Olha só, nós temos carteirinha. Não tem como fazer, faz carteirinha. Será que de alguma maneira a gente tem que fazer com que o nosso aluno carente ele possa fazer as refeições dele no campus por um preço acessível e que ele possa permanecer aqui no campus. Obrigado, Gustavo. Então a gente está se encaminhando para o final e a gente vai terminar com a 10ª questão. Docentes e TAs. Os dados acerca do número de servidores da RJM nunca são precisos, dada a oscilação do quadro geral, tanto quanto a dificuldade de acesso a informações sobre esse tema. O TDE-Edu teve de pesquisar no INEP, bem como informações esparsas, documentos da projeto. Mesmo assim, os dados revelam que entre 2015 e 2018, o número de docentes efetivos foi maior que o de técnicos administrativos. Das IES, em geral, a FJM é uma das poucas em que o número de TAs é menor que o de docentes, conforme o gráfico apresentado. Houve um acréscimo do número dos TAs, em virtude do concurso realizado em 2017 para ampliar o quadro. A questão é a seguinte:
Quais são os impactos no entendimento do candidato das rotinas administrativas e burocráticas em face do desenvolvimento de docentes e TAs? Aqui tem uma questão que é importante a gente ressaltar, que é o tratamento que nós damos. A nossa chapa ela tem um lema que é ética, humanidade e compromisso. Questão ética, né? Quem me conhece desde que eu me lido aqui dentro da universidade sabe que eu sou um cara extremamente ético. Trato isso. Inclusive, né, sempre dentro da universidade eu fui presidente do CA de Floresta já no 2º ano de curso. Né? Eu fui diretor do DCE 3 vezes de Ciência e Tecnologia, fui candidato a presidente do DCE, fui presidente da comissão de formatura lá em Viçosa, lá a gente formava todo mundo juntos, né? Eu fui um dos coordenadores da comissão de formatura. O nosso orçamento foi mais de R$800 mil. Para ganhar recursos para a nossa formatura, nós levamos lá, por exemplo, banda, que é o Paranama do Sucesso, né? Eu fui coordenador geral disso. Né? A nossa formatura nós tivemos que instalar uma tenda que custou um custo altíssimo. Nosso orçamento da formatura foi mais de R$800 mil. Né? Teve mais de 3 mil pessoas na nossa formatura. O nosso parlamento foi o Itamar Franco, para você ter uma ideia, foi grande. E eu fiz parte dessa gestão. Então, desde quando eu militava no movimento estudantil, né, as pessoas veem em mim a questão ética, a questão de responsabilidade. E eu nunca fugia a isso. Tá? Então, a questão que eu vejo dentro do quadro nosso, da gestão de pessoas, é nós fazermos o quê? A questão da humanidade, que é o segundo ponto do nosso lema. Então tem a primeira coisa que é a ética e a humanidade. Nós temos que ter as relações humanas, elas têm que ser de igual para igual, nós temos que ter respeito um com o outro. Tem muita gente que adoece por causa do trabalho, das relações de trabalho, tanto técnico quanto os docentes. Então isso nós temos que ter essa questão. E o último, que é o compromisso. O compromisso da nossa chapa é com a base, é com as pessoas. Nós nunca participamos de nenhum grupo de gestão. Se nós olharmos aí, nós temos 3 candidatos, né, que são todos, já participaram das gestões há muito tempo, já estão todos aí, inclusive 2 deles eram do mesmo grupo. Um era assessor do professor Pedro Anjo, o outro era proreitor. Então são todos iguais, né? Já estavam aí. Então nossa chapa é a única que tem mudança, né? E uma das mudanças é no trato entre docentes e TAs. Eu não acredito que o desnível entre o número de docentes e o número de TAs seja um prejuízo. Por que eu não acredito nisso? Porque uma das nossas políticas, né, é implementar as diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal, que é o Decreto 5.707 de 2006. Esse decreto, no seu artigo 3º, ele diz o seguinte, são diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal. Né? Incentivar, apoiar o servidor público em suas iniciativas de capacitação, entendeu? Tem uma série assim. Depois que nós olharmos, tem aqui, promover a capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de atividades de direção e assessoramento. Ou seja, nós podemos ter um nível de técnicos menor, mas se eles forem bem capacitados, e a gestão tem que favorecer a capacitação do técnico, ele pode desempenhar o trabalho dele com maior rendimento e com menor força. Ou seja, a quantidade, né, a quantidade que nós temos dos técnicos em si, aqui no caso, né, ou seja, a relação entre eles, entre técnico e docente, ele não vai ser um empecilho para nós desenvolvermos o nosso trabalho. Então, o que nós queremos é técnicos motivados, né? Técnicos capacitados, docentes também motivados, docentes também capacitados, uma relação harmônica entre esses grupos, né? Para que nós não tenhamos nenhum tipo vamos dizer assim, de conflito entre eles. E, no nosso entendimento, assim, os impactos, né? Eu não vejo impacto nisso, porque é uma questão que a gente pode pensar e falar assim, olha, nós temos muito pouco técnicos, e o número de técnicos ele é variável, mas existe uma relação. Porque inclusive eu faço direito à noite, eu passei o vestibular da UEM, estou no 4º período, eu faço estudo do 4º e do 5º, né, porque eu já tinha feito uma parte antes. Então eu sigo a lei. Então existe uma legislação no MEC, uma portaria, alguma coisa lá que diz que existe uma relação, né, existe uma forma para você calcular isso, existe uma relação docente-discente, existe também uma relação técnico-discente. Então nós, enquanto gestores, a gente não pode se subverter à legislação. Tá? Então a gente tem que trabalhar com isso. Então o horizonte que nós temos é o seguinte: existe quantidade de técnico, muito técnico, pouco técnico, isso é diferencial de produção, vamos dizer assim? Não, você pode ter uma quantidade de técnico muito grande, totalmente desmotivados, que também não vão conseguir produzir o que quer. Então o impacto ele é muito relativo. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito mais a política de pessoal, a gestão de pessoas, fazer com as pessoas motivadas. Uma outra questão que tem muitas vezes, você tem uma questão de redistribuição, né? Ou de remoção do técnico, ou até mesmo de lotação em outros locais. Às vezes a pessoa quer mudar de ambiente de trabalho e às vezes por alguma coisa fica impedindo ele de mudar. Então isso vai causando
problema psicológico. Então nós não podemos fazer isso, nós temos que ter uma política interna que as pessoas, que as mudanças, esse tipo de troca, ela seja impessoal, ou seja, está lá, institucionalizou a nossa política, então está lá institucionalizado, então as coisas não passam mais a ser assim, você é meu amigo, sim, você é meu inimigo, não. Então é uma questão muito mais, eu não vejo o número de técnicos ser um problema, eu vejo muito mais o problema são a gestão do recurso, a gestão das pessoas, né, o tratamento com elas, a questão da formação, a questão das oportunidades, a questão de você valorizar, a questão de você dar um cargo de assessoramento, um cargo de direção. A pessoa é técnica, é qualificada para isso, por que ela não pode assumir? Então não tem muita diferença. A única diferença que nós temos entre técnicos e docentes é que os técnicos não podem dar aula. Isso é uma questão legal, né? Então não adianta, eu tenho mestrado, doutorado, pós-doutorado. Não é atividade, né? A mesma coisa que nós temos no serviço jurídico. Você tem o juiz e você tem um assessor de juiz, que os dois são advogados. O assessor, que é analista, ele pode dar uma sentença? Não, porque ele não foi contratado para aquela função. Tá? Então isso a gente tem em mente, né? A gente não pode confundir as duas carreiras. Tudo bem? Bom, a gente chegou ao final da nossa sabatina, né? Candidato, professor, muito obrigado pela presença, né? A chapa, né? Agradecemos também a presença da candidata Cíntia, né? E a gente agradece também a plateia aqui presente, né? Muito obrigado mesmo. E convidando vocês para a nossa próxima sabatina, que vai acontecer na próxima semana, né? Hoje foi com a chapa 4, professor Laia e a professora Cíntia, né? E a próxima vai ser com o professor Jussiano, né? No dia 29 de abril, às 14 horas, nesse mesmo bate-local. 16. Vai ser às 16 horas, desculpa, pessoal. Então a gente agradece demais mais uma vez, e o TTE Edu, como organizador desse espaço, procurando fortalecer, né, essa questão democrática, né, se não é um debate aqui, mas é uma exposição do pensamento das chapas, né? Então, muito obrigado, até a nossa próxima atividade. Mas antes de tudo isso, professor, o senhor deseja dizer mais alguma coisa, acrescentar? O senhor tem um tempo de 1 minuto, tá? Eu gostaria de agradecer a iniciativa, professor Atanásio, o grupo todo, acho que foi extremamente proveitosa, né? Esse tipo de sabatina é extremamente importante para o candidato e para quem está aí, né? Porque eu não recebi nada dessas informações, elas foram todas assim, tomei conhecimento aqui agora, então logicamente tem coisas aqui que eu não estava dominando, mas para mim ela é extremamente importante, porque com certeza saindo daqui eu vou levar isso comigo e eu vou ter que aquilo que eu não sabia, que eu não tinha uma certa segurança, ela vai ser importante. Reforço que a gestão é feita por uma equipe, não por uma pessoa, né? Tudo que eu passei até hoje eu tive equipes, né, junto comigo, sempre estive militando no movimento estudantil, essas coisas dentro do movimento de pós-graduação, etc. E nunca fiz nada sozinho. Então, se não tivesse uma equipe comigo, eu não estaria também aqui hoje. Então, eu agradeço muito a vocês, inclusive a equipe de vocês, né, porque não é uma pessoa sozinha que faz. E eu gostei muito, eu acho que a iniciativa é muito boa, né? Eu só espero que a Tereza não vaze com as minhas falas aqui antes, né, da hora, e que ninguém vaze, né? Mas é um ponto de brincadeira e de relaxamento, eu acho que isso é importante também, né? E a gente não pode levar as coisas também só na sisudez, vamos dizer assim. Eu agradeço muito, a professora Cíntia também com certeza agradece, e foi muito, muito proveitoso, muito satisfatório estar aqui, viu? Muito obrigado pela sua oportunidade. Mais uma vez, obrigado, candidato, obrigado, professora Cíntia, obrigado, a Chapa 4. E reforçando, né, o nosso convite, a nossa próxima sabatina será com o professor Jussiano, né, atual reitor, que é com a Chapa 5, dia 29 de abril, às 16 horas. Tá? Muito obrigado, até a próxima.